Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? No capítulo 6 do livro de Efésios, verso 1, diz que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo se nós realmente estamos sendo obedientes a Deus e aos nossos pais. O meu filho mais velho, Lucas, hoje ele tem 21 anos. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele gostava muito de brincar com um colega que ficava ao lado de casa, um coleguinha dele. Certa vez ele pediu para brincar com esse colega, para a mãe dele, pediu da mãe dele para brincar com esse colega. E a mãe dele disse que não. Por quê? Porque naquele momento não era um horário adequado para ele brincar com o seu coleguinha. Mas ele insistiu. E a minha esposa, a Jússi, a mãe dele, disse: não, você não vai nesse momento, porque esse momento não é um horário adequado para você brincar. Ele insistiu tanto, mas a mãe não deixou. Ela foi firme em dizer que não era para ele ir. Aí pronto, a mãe esqueceu, o Lucas não pediu mais, E a mãe foi fazer outras coisas. Acontece que, depois de mais ou menos uns 5 a 10 minutos, a mãe, a Jússia, a minha esposa, só ouviu o grito e o latido de cachorro lá para a casa do vizinho. O que tinha acontecido? O cachorro tinha atacado o Lucas e tinha mordido a perna dele. E ele saiu de lá correndo, chorando, e a minha esposa, a Jússia, desesperada, pegou, ainda deu uma bronca nele porque ele tinha desobedecido. O que aconteceu daquele momento para frente? A Jússia levou o Lucas para o hospital. Chegando no hospital, o médico falou que não podia fazer costurar ali aquele ferimento, porque mordida de cachorro não se costura, segundo o médico, Então ficou aberto. E até hoje, se você observar na perna esquerda do meu filho do Lucas, ele tem essa marca, da mordida do cachorro. Tudo por conta da desobediência. Foi naquele momento que ele desobedeceu que isso aconteceu. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre obediência. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina o quê? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, o que nós aprendemos nesse versículo? Que nós, como filhos, temos o dever de obedecer aos nossos pais. Esse é um dever meu como filho, esse é um dever seu, criança, adolescente, jovem, adulto. Você como filho, o seu dever é obedecer aos pais. E o que eu ganho com isso quando eu obedeço? Quando eu obedeço, a palavra de Deus diz que eu ganho muitas e muitas bênçãos. A primeira bênção que eu ganho quando eu obedeço aos meus pais. O que eu ganho com isso? Eu ganho proteção. Dessa história que eu contei, do Lucas, do meu filho, se ele tivesse obedecido a ordem que a sua mãe lhe deu, ele não teria sofrido esse acidente, essa mordida de cachorro. Então, quando eu, como filho, eu obedeço, eu recebo essa proteção. E como é que eu sei que eu estou obedecendo aos meus pais? Eu vou passar para você, criança, adolescente, jovem, até você adulto. Como é que você sabe que está obedecendo aos seus pais? Primeiro, quando o seu pai, eu vou dar para você 4 passos de como você está, para você observar, para você aprender como é que você está obedecendo aos seus pais. Vou dar 4 passos aqui. Primeiro passo, quando os seus pais pedirem para você fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Se você realmente quer obedecer. Primeiro você tem que fazer. Esse é o primeiro passo. Então, quando os seus pais pedirem alguma coisa para você saber que você está obedecendo, você tem que fazer. Segunda coisa, você tem que fazer imediatamente. Deixar tudo que você está fazendo e se concentrar naquilo que os seus pais estão mandando você fazer. Esse é o segundo passo, fazer imediatamente. Terceiro passo, fazer completamente, porque não adianta você só fazer pela metade. Por exemplo, seu pai pede para você arrumar o seu quarto. Aí você vai lá e arruma, só faz dobrar o lençol da cama e pronto, não arruma mais nada, não vai ao seu quarto, nada. Você não fez completamente, então você não está obedecendo. Então você tem que fazer completamente. E o quarto passo, você tem que fazer sem reclamar. Quando você faz essas 4 coisas, depois que os seus pais pedirem para você fazer algo, quando você fizer essas 4 coisas, você realmente está obedecendo. Quais são essas 4 coisas? Vamos relembrar? Primeiro, você tem que fazer imediatamente.
fazer completamente e fazer sem reclamar. Esses são os passos da obediência. Tudo bem, criança, adolescente, jovem, adulto? Aprenderam os 4 passos? E o que eu ganho com isso quando eu obedeço? A obediência me protege de muitas coisas, me protege de perigo, de acidente, de eu me envolver com pessoas erradas, de você, criança, adquirir algum tipo de vícios, porque quando você obedece, você está ali sendo protegido por Deus. E o filho, quando ele obedece, ele sofre menos. Vê aí o exemplo do meu filho, do Lucas. Ele poderia ficar naquele momento, naquela hora, sem brincar com seu amigo, né? Aí ele ia sofrer menos, ele ia ficar só naquele momento ali sem brincar. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu e foi para lá brincar sem autorização da mãe, né? Naquele momento ali. O que aconteceu? Ele sofreu esse acidente. Então ele sofreu mais do que ele ia sofrer se ficasse ali resguardado sem desobedecer a ordem da mãe. Então a obediência faz com que você, criança, adolescente, jovem, adulto, sofra menos. Não é que você não vai sofrer, mas você vai sofrer menos. Tudo bem? Então esse é o versículo. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Aí tem uma limitação. Obedeça seus pais no Senhor. O que significa isso? No Senhor. É que você está condicionado a obedecer seus pais dentro daquilo que Deus estabeleceu. Por exemplo, se seus pais, o seu responsável pedir para você fazer uma coisa que não está dentro da vontade de Deus. Por exemplo, roubar não está dentro da vontade de Deus. Mentir não está dentro da vontade de Deus. Se prostituir não está dentro da vontade de Deus. Então, quando ele fala, obedeça seus pais no Senhor, é você obedecer dentro daquilo que Deus estabeleceu. Dentro da honestidade, da verdade, da justiça, da lealdade. Entenderam? Então, quando alguma autoridade sua, pede para você fazer alguma coisa que está fora dos padrões de Deus, você tem toda a liberdade de dizer que não vai fazer. Entenderam? Porque não está dentro da vontade de Deus. Então, esse é o limite que Deus dá. Obedeça seus pais no Senhor, pois isto é justo. Como assim justo? Porque nada é mais justo do que você obedecer aquele casal, né, que são seus pais, que Deus escolheu, que viu ali toda a genética para que você pudesse nascer do jeito que você nasceu, com os olhos, com os cabelos, da cor que você tem aí, a estatura do seu corpo, né, e a sua mãe ficou ali 9 meses com você ali dentro, se desenvolvendo, né, passando por toda uma transformação do corpo, e cuidou de você até esse momento. Então, nada mais justo do que você obedecer. Então, o que cabe a nós, como filhos, é obedecer aos pais. Então, esse é o versículo, Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Grava esse versículo, hein, criança, adolescente, jovem, adulto. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E a sequência do versículo, verso 2 desse capítulo 6 de Efésios, diz assim: honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha longos dias aqui na terra. Olha só que versículo fantástico. Então você tem que honrar. A honra, ela vem seguida de 2 promessas. Quais são? Tudo que você fizer dê certo, né? E a segunda é que você tenha vida longa na terra. Então a honra vem seguida de 2 promessas. Então você, criança, adolescente, jovem, adulto, você quer ter tudo que você... Será que você não quer que tudo que você fizer aqui nessa terra dê certo? Eu quero. Eu acredito que você também quer. Você não quer viver longos dias aqui nessa terra? Até ali uns 90, 100 anos, até os anos que Deus lhe der. Uma vida boa, uma vida com saúde. Você não quer viver? Então, honra o teu pai e a tua mãe. Porque quando você honra, você vai ter essas 2 bênçãos. Mesmo quando você cresce, né, quando você já não está debaixo da autoridade dos seus pais, quando você está casado, mas o filho deve honrar os seus pais mostrando respeito. Então, filho, quando você honra seu pai, você é duplamente abençoado, né? Pois a honra vem seguido de 2 promessas, né? Que eu já comentei aqui, vou só relembrar você. Primeira, tudo te corra bem, ou seja, seus estudos, a sua carreira profissional, a sua vida social, as suas finanças, tudo vai correr bem para você quando você honra seus pais, né? Essa é a primeira promessa. E a segunda, você vai ter
uma longa vida aqui nessa terra, uma vida boa, uma vida de qualidade. Honra o teu pai e tua mãe, para que você possa ter direito a usufruir dessas promessas. Então, criança, aí você pergunta assim, como é que eu, como criança, como adolescente, como jovem, como que eu posso honrar os meus pais? Vou dar aqui algumas dicas para você de como você honrar seus pais. Primeiro, quando você é criança, como é que você honra seu pai? Quando você obedece. Efésios 6:1, o primeiro versículo que nós lemos aqui nesse vídeo. Quando você obedece, você está honrando seus pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, quando você obedece, você está honrando seus pais. Agora, quando você cresce, quando você já é um adulto, como é que você honra seus pais? Você honra seus pais quando você dá atenção naquilo que ele fala para você, nos seus conselhos. Provérbios 1, do 8 ao 9, diz assim, ó, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Olha só, então, mesmo você na fase adulta, você quando ouve os conselhos dos seus pais, você está honrando os seus pais. E quando os seus pais ficam na velhice, como é que você honra seus pais? Quando eles, agora os pais estão na velhice, como é que você honra eles? Você honra quando você cuida dos seus pais, né? E vai devolver aquele cuidado todo que um dia ele teve com você, quando você ainda era criança. Então, quando você cuida dos seus pais, nessa idade, já na idade de idosos, você está honrando os seus pais. E tem um versículo que fala bem assim, lá em 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, quando você cuida dos seus pais na velhice, você está agradando a Deus. É quando você não deixa... Porque o que acontece hoje em dia? Muitos dos filhos, para não ter nenhum trabalho com os pais, o que é que eles fazem? Abandonam os pais no asilo, ou deixam para alguém cuidar, porque não querem ter esse trabalho de cuidar dos pais já na velhice. Né? Então, para você honrar os seus pais e agradar a Deus, o que você tem que fazer nessa idade, quando os seus pais estiverem velhos? Cuidar, dar aquela atenção necessária, que é muito importante isso, para que você possa honrar os seus pais. E agora o versículo 4, para nós encerrarmos aqui esse vídeo. Fala bem assim o versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a orientação e o conselho do Senhor. Nesses tempos aí de quarentena, de isolamento social, o que está acontecendo muito nas casas é os pais ficarem irritados com os filhos ficarem irritados com os pais. E o conselho que eu dou para você, não irrite, é a palavra de Deus que dá esse conselho para você. Não irrite seus filhos. O que você tem que fazer? O que eu faço lá em casa? Eu fico contando a história da minha infância para os meus filhos, né? Quando eu era criança, o que eu fazia, né? As minhas peraltices, né? As minhas desobediências, ali eu coloco ali uma lição para eles lá em casa. Eles começam a rir, rir das minhas histórias. Então faça isso. Conte como era a sua infância. Não irrite seus filhos. Né? Não irrite, porque isso vai fazer com que eles fiquem desanimados, como diz a palavra de Deus. Então você tem que buscar animá-los. Né? Pais, não irritem seus filhos. Aí a sequência do versículo. Antes, criem-nos segundo a orientação e o conselho do Senhor. Então, para que você faça a diferença nesse mundo, você pai, você que tem filho, o que você tem que fazer? Ensinar os seus filhos, né, essas orientações, esses conselhos que o Senhor nos dá. E eu vou dar algumas dicas para você. Então, os pais, por sua vez, eles não devem ser excessivamente severos com seus filhos. Nós não devemos ser severos com nossos filhos, porque se assim for, nós vamos estar fazendo com que eles fiquem desanimados. Então, o que nós devemos fazer como pais? Devemos ensinar os princípios cristãos para os nossos filhos. E aqui eu vou dar algumas dicas para você, dos princípios que Deus ele nos ensina. Por exemplo, pais, ensinem a justiça. Deus ele é justo. Lá no Salmos capítulo 11, verso 7, diz o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Então, Deus ele é justo. E Ele quer que eu e você sejamos justos e ensinemos isso para os nossos filhos. Ensine a verdade, pai. Esse é o segundo tópico. Ensine a verdade. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a verdade. João 14,6. Então, nós devemos ensinar a verdade aos nossos filhos. E através da verdade, ele irá conhecer a Deus através dessa verdade. Outro tópico, ensine a obediência. Deus ele quer que nós sejamos obedientes.
A obediência nos livra de muitos males. A obediência, ela traz vida para cada um de nós. Então ensine, pai, a obediência. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel diz isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós devemos obedecer ao nosso Deus. Então nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Ensine a honestidade e a lealdade aos seus filhos, pais. Então, papai, mamãe, ensine esses princípios. Agora que nós estamos muito perto dos nossos filhos dentro de casa, né, e temos esse tempo para fazer essas coisas, ensinar os princípios cristãos, nós não venhamos a deixar isso de lado. Vamos ensinar esses princípios aos nossos filhos. A lealdade, a honestidade, como ser honesto, como ser leal. Que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos. E o último tópico, ensine a gratidão. Ensine o seu filho a ser grato, mesmo naquelas pequenas coisas, num prato de comida, na hora que ele for tomar um banho, se alimentar. Como a palavra mesmo de Deus diz, tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Então que eu e você possamos ensinar nossos filhos a serem gratos. Tudo bem? Então tá aí algumas dicas para você, papai e mamãe, você criança, para que você possa ter mais comunhão com Deus e você nessa quarentena viver aquilo que Deus ensinou para você, que nos ensina todo dia. Tudo bem? Então, que você fique na paz do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.